Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os verbos. E o que são verbos? Verbos são usados para indicar uma ação dentro de uma frase. Esses verbos eles podem ser regulares ou irregulares, sendo eles aparecendo na sua forma no presente, passado e futuro. Dentre esses três tempos, presente, passado e futuro, ele pode aparecer na afirmativa, negativa e interrogativa. Quando o verbo é conjugado, ele sofre uma alteração, certo? E no passado, essa alteração vai ser de, ed ou ied, dependendo do que vem no final do verbo. Por que de, ed e ed apenas nos regulares? Porque no passado, os verbos irregulares, eles se modificam diferente, não possuem uma regra específica. É mais a memorização, o uso dessas palavras para aprender, certo? Então, apenas os verbos regulares na afirmativa que irão receber a alteração de, ed e ied. E as regras para afirmativa, negativa e interrogativa? Na afirmativa, ele não recebe nenhum auxiliar, nem regular nem irregular, os verbos. Apenas recebem a alteração de ed e ed, os verbos regulares. Já na negativa, os regulares e irregulares recebem um auxiliar mais a partícula do not. Porque a partícula, o auxiliar é o did, porque é o verbo do, que vira o auxiliar na negativa, mais a partícula not, que é o indicativo de negação da frase. Já na interrogativa, ele vai receber também o auxiliar do, no caso did, que é no passado que estamos falando, e ele que vai sofrer a alteração. Então, na negativa, o did é ele que recebe o not depois, e depois vem o verbo principal. Na interrogativa, há a inversão da estrutura da frase com o did e o pronome pessoal, ou o nome da frase. Temos três exemplos aí. É a mesma frase na afirmativa, negativa e interrogativa para você ver o que é adicionado, o que é retirado, o que é modificado. O verbo usado nessa frase é o verbo play, jogar. Na afirmativa está he played football, com play recebendo ed no final. Então ele jogou futebol, pois está no passado. Na negativa, he did not play football. Recebeu o auxiliar did, ele que se modificou, porque did é o do no passado, recebeu not e o verbo principal ele se mantém da mesma forma que ele é, sem receber alteração, sem receber de, ed ou ied no final. Então, he did not play football. Na interrogativa, o auxiliar se inverte com o pronome pessoal. Qual é o pronome pessoal dessa frase? É o he, que significa ele. Então, did he play football? Ele jogou futebol. Estou fazendo uma pergunta no passado. Então, did vem primeiro, pois ele é auxiliar e sofre a inversão. Depois vem o he, que é o pronome pessoal. E depois vem o verbo principal e o complemento da frase. Diferente dos verbos no presente, no passado, eles todos os pronomes pessoais irão receber essa alteração. No presente, os verbos conjugados, eles só são conjugados, só são modificados na terceira pessoa do singular, que é he, she e it, e os outros permanecem da mesma forma. Já no passado, não importa em qual tempo ele está, se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural, ele vai estar modificado também. Pode ver o exemplo, try e play. O tried e played. Então todos eles recebem alteração. E como eu vou saber quando colocar de, ed ou ied? Possuem quatro regrinhas que é de acordo com o final do verbo. Verbos terminados em e, ele vai receber apenas o D no final. Nos exemplos love e lie, vira loved e lied. Verbos terminados em Y, que antes desse Y vem uma vogal,
ele recebe ED. No exemplo play, fica played, e enjoy, enjoyed. Play, jogar, enjoy, gostar. Para receber IED é diferente do ED, pois se o verbo termina com Y e antes vem uma consoante, esse Y será retirado do verbo e acrescentará o IED. O verbo try, que é tentar, e cry, que é chorar, vira tried, sem o Y com IED, e cried, sem o Y e o IED. Também tem os verbos que terminam com CVC, que é consoante, vogal, consoante. Se o verbo termina com consoante, vogal, consoante e for monossílabo, certamente você vai duplicar a última letra e acrescentará o ED. Se o verbo possui mais de uma sílaba, que não seja monossílabo, seja dissílabo ou mais, a sílaba tônica tem que ser a última. Para ser a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica tem que ser a última, se for um caso de uma palavra com mais de uma sílaba. Se for monossílabo, geralmente você vai duplicar a última letra, certo? Então, você vai, essa regra do CVC, se a palavra for CVC, você duplica a última e coloca ED. No exemplo, control, tem duas sílabas, mas o com não é a sílaba tônica, é o troll. Então, você duplica o L e coloca ED e fica controlled. O verbo stop, que é parar, fica stopped. Verbos que terminam com X, W, CH, você coloca ED também. Porém, muitos desses outros verbos que não possuem essas 4 regrinhas, geralmente vão ser verbos irregulares, então ele vira uma coisa totalmente diferente. 4 exemplos de verbos irregulares, é aqueles que modificam não por completo, mas não possuem aquelas 4 regras que foi mostrada anteriormente. O verbo go, que é o verbo ir, ele não recebe D, ED ou IED, porque ele muda totalmente. Go, do verbo ir, vira went, foi. O verbo do, que é fazer, vira did, fez, ou vira o auxiliar, como tem na regrinha de do e virar did, certo? Make vira made. Termina com E, eu não vou acrescentar o D, porque é um verbo irregular, então vira made. Fazer, que é o verbo make, made, feito. Por isso que a gente vê em produtos made in China, made in Brazil, feito no Brasil ou feito na China. Então, made é o verbo fazer no passado, que é feito. O verbo fly, que termina com Y, se eu fosse ver a outra regra, ficaria flied. Cortaria o Y, colocaria IED. Mas não, ele é um verbo irregular, então ele fica flew. Flew. Certo? Então, essa é a regrinha dos verbos para conjugação de verbos no passado. E a nossa aula acaba por aqui. Tchau e bons estudos!